Esta é a última noite e daremos início, então, agora à palestra Erros de Interpretação em Imagens Ufológicas. As causas de erros, enganos e interpretações de imagens de caráter ufológico. Palestrante, Inajar Antônio Kurovski. Boa noite, pessoal. Obrigado por terem vindo, ao invés de ver a abertura das Olimpíadas. Quem assistiu ontem a palestra com o Dr. Ricardo Varela, vai ver que a minha palestra se sobrepõe em alguns pontos com a palestra dele. Na verdade, a minha ela é mais técnica, ela aprofunda mais aquelas imagens que ele mostrou. Diz, esse é um erro de tal modo. Eu explico um pouco mais como esses erros ocorrem. Eu sou o coordenador do grupo de análise de imagens da revista UFO, ou seja, aproximadamente chegam para nós umas 100 imagens por mês. Dessas 100, 99 são muito explicáveis. 85% delas são erros e enganos, que é isso que eu vou falar aqui. Uns 15%, mais ou menos, já dá 100, não dá 100 exato, é mais ou menos 85%, mais ou menos 15%, são de fraudes. São pessoas que querem ver se enganam o analisador de imagem. Pode até ser que algum consiga, né? Mas o objetivo do grupo é justamente esse, eliminar essas dúvidas. E sobra aí 1%, 0,5%, que são aquelas imagens que a gente autentica como sendo um objeto voador não identificado. Não significa que eu estou dizendo que é um disco voador de outro planeta. Eu estou dizendo que é um objeto que é real, é sólido, está lá no ar, está voando, mas não é nada que a ciência conheça, a tecnologia humana tenha produzido. Não é nenhum fenômeno atmosférico, não é nada. Então hoje eu vou falar daqueles 85% de enganos, que são aquelas fotos que as pessoas nos encaminham e a gente explica, não, isso é uma coisa simples, é um erro, algum problema na máquina, e normalmente as pessoas nos devolvem um e-mail xingando, dizendo, vocês são os incompetentes, porque eu tenho certeza que era um disco voador, né? Mas é por aí que a gente vai. Então começa já com essa imagem de apresentação, parece um ET ali no canto. E as pessoas dizem, eu estava no mato e fotografei e apareceu um ET. Na verdade, isso daqui é uma lagarta, e ela tem esse formato na parte posterior do corpo. Lagarta é a fase anterior da borboleta, né? Ela tem esse desenho que é para simular uma cobra. E nessa posição que ele ficou, simula a cabeça de um ET do tipo alfa, né, tipo 1. Né? Mas não é. Se você for interpretar assim, está errando. É uma lagarta, simplesmente. Outro tipo de erro é em relação às sombras. A gente olha aqui, parece que essa mulher está voando, que essa plataforma está flutuando. Na verdade, isso daqui é a sombra de uma bandeira com um mastro igual aqueles, que está anterior a ela aqui na areia. A base está bem apoiada lá na areia, né? Mas dá uma falsa ilusão de que estaria flutuando. E isso, às vezes, é comum, as pessoas fotografam, tem uma pedra no chão, e à frente dessa pedra tem uma mancha de óleo, alguma coisa assim, e dá a falsa sensação de que, em falsa impressão, de que aquela pedra estaria flutuando. Aqui dá a impressão que a moça está com as pernas abertas, na verdade ela está com uma posição bastante comportada, né? Mas o banco, aqui o encosto do carro, dá a impressão que seria a perna da moça. Isso também vem, às vezes um objeto se sobrepõe ao outro e dá uma confusão de que possa aparecer alguma outra coisa. Essa daqui é o braço da moça, bem cabeludo, né? Na verdade, é a perna de um rapaz que está deitado para o lado de cá e ficou à frente da moça ali. Aqui as duas estão boas, comportadas, e lá atrás parece alguma coisa. Essas imagens são retiradas da internet. Na verdade, é o ombro dessa moça aqui, né? É o braço dela aqui que vai estar aparecendo.
Aqui começa a chegam bastante dessas para nós, o próprio Varela mostrou algumas, e o pessoal disse, consegui fotografar uma fada, consegui fotografar alguma coisa assim, ET e tal. Os insetos próximos à câmera, pelo brilho do flash, eles refletem muito, às vezes reflexos bastante metálicos. Isso ali é só um grilo voando, mas parece bem uma fadinha, não é fada nada, né? Outra fada durante o dia, né? Mas é grilo também voando. Bom, começar a aprofundar tecnicamente a coisa aqui. Erros e enganos relacionados com equipamento fotográfico ou equipamento de filmagem. Existem coisas que são características próprias da filmadora ou da máquina fotográfica, principalmente as de menor qualidade técnica, não preço, né? E que levam a aparecer erros, a aparecer aberrações nessas fotografias, que podem ser interpretadas como sendo um fenômeno ufológico, não é? Bom, a máquina, por mais simples que seja, normalmente ela tem um conjunto de lentes, né? E aqui tem uma peça que pode ser operada automaticamente ou não, que é o diafragma. São duas partes da máquina que podem aparecer efeitos na imagem capturada. Vamos mostrar algumas coisas. A lente, por ela não ser reta, ela não é como um vidro de janela, que as duas faces são retas. Uma delas normalmente é reta e a outra ou é côncava ou convexa, ou ambas são côncavas ou ambas convexas. Por esse efeito, por elas terem um ângulo entre elas, elas funcionam como um prisma. Ou seja, elas vão dividir a luz branca nas 7 primárias, né? 7 cores básicas, não primárias. Se for uma lente do tipo côncavo, ela esse prisma vai aparecer no meio da foto. Se for do tipo convexo, vai aparecer nas bordas da foto. Isso causa esse tipo de efeito quando a gente tira a fotografia. Um deles que chama mancha púrpura. O contorno dos objetos ficam roxos, né? Ou então, quando fotografa alguma luz, pode formar um halo arroxeado ao lado. Isso é um tipo de aberração, chamada aberração cromática, devido a essa difração da luz. Também pode aparecer em vermelho. Lá em cima apareceu as bordas em vermelho. Aqui apareceu em púrpura. Uma aberração cromática em tom vermelho ou púrpura. Eu fico com medo de cair daqui de cima. Outro tipo de aberração, que é a aberração esférica, aí tem a ver com o foco da câmera, que tem que ver com aquele diafragma. Se o diafragma está bem fechado, ele aumenta o campo focal. Se está muito aberto, reduz o campo focal. E daí pode produzir esse tipo de... em vez de sair um ponto luminoso, aparece um borrão luminoso. Aqui fica um pouco mais nítido o borrão, né? Quando na lente o ponto focal fica um pouco antes ou um pouco depois do que vai captar aquela imagem, seja a película ou seja o CCD, que é o eletrônico, a parte eletrônica que captura a imagem. Em vez da imagem ficar bem certinha, ela fica desfocada, fica com um halo. Parece a Lua, quando tem uma nebulosidade na frente, que fica um halo em volta, as imagens ficam assim. Chama aberração esférica, são as aberrações de geometria, aberrações de Seidel também. Olhando para uma estrela, aqui é sem aberração, só uma distorção pequena de foco, e aqui pela atmosfera também causa algumas aberrações, e é isso que a gente vê a estrela tremulando, mesmo nas filmagens, é por problemas de captura na lente, causando aberração esférica, né? Outro efeito que as lentes podem causar, a lente, não é reflexo na lente, não é nada, é a aberração do tipo coma, ou comático, ou de cometa. Pega, por exemplo, uma superfície cheia de pontos, são pontos mesmo, e com uma lente muito convexa, do tipo olho de peixe, alguma coisa assim, e os pontos que estão em volta, na verdade, parecem pequenos cometas, eles aparecem com uma cauda, né? Se eu fotografar com essa lente, se eu fotografar um texto, eu vou fazer o foco numa palavra e o resto, quanto mais na borda, mais distorcido fica, mais parece essa cauda de cometa. Se eu fotografar pessoas com esse tipo de lente, eu vou causar esse tipo de efeito aqui. Você veja, começa a fazer como se fosse uma cauda de cometa. Então, por isso que é coma. Coma é o nome que se dá à parte da cauda do cometa, né?
aquela aberração, essa é uma aberração do tipo coma, ela se dá por causa da lente. Às vezes aparecem em fotos outro tipo de aberração que a gente diz, isso também é efeito coma, que é esse daqui, é uma fotografia do Sol e aparece lá um objeto voador, fotografia um UFO perto do Sol e tal. O Varela também tratou um pouco dessas fotos. Isso daqui é um reflexo na lente, não é causado pela lente, não é a lente que tem um formato que vai causar aquele tipo de aberração. Isso daqui é só a luz que incide num canto, como a lente é convexa, ela passa por uma questão de prisma, o brilho para o outro lado, né? O lado oposto de onde está a fonte luminosa. Outro problema de lentes é astigmatismo. É parecido com o que a gente tem nas nossas vistas, a câmera fotográfica ou de vídeo tem os mesmos efeitos. Por exemplo, isso daqui é o mesmo carro na mesma distância, vindo numa rodovia. São 2 pontos luminosos. Foi passado como UFOs e tal. Só que a máquina tem astigmatismo, então fica assim. Parece qualquer coisa, menos 2 luzes separadas. Isso é um efeito de astigmatismo na lente. Algumas máquinas têm esse problema crônico, né? As lentes da máquina. Aqui também são imagens com astigmatismo, e aqui também uma imagem de uma pessoa mostrando um efeito dramático já aí de astigmatismo na câmera. Outro efeito é de geometria. O objeto é redondo, ou ele pode ser côncavo ou convexo. Só que o que captura a imagem pelas lentes, ela é projetada numa superfície plana. Então, se ela for uma bola, uma esfera, se eu focar na parte anterior da bola, o contorno fica desfocado. Se eu focar mais para o contorno, o meio fica desfocado. Numa colher, entre outras coisas, eu também sou perito criminal e a gente tem que fazer fotografias de impressão digital. E, às vezes, a impressão está no fundo de uma colher. Para fotografar aquilo, não sai, fica ruim de fotografar, não tanto pela condição de espelho, mas por essa condição de curvatura do objeto, né? Então aqui, ou eu foco no centro e o contorno fica desfocado, ou eu foco no contorno e o centro vai ficar desfocado. Porque o fundo da máquina é plano e o objeto é redondo. Então aqui está focado mais no centro, no contorno já começa a ficar desfocado, eu perco detalhes. Outro tipo de distorção também causado pelas lentes são as distorções de geometria do tipo ortoscópica, a lente correta, não distorce nada, pode fazer a distorção em forma de barril ou em forma de travesseiro. Na prática vai ficar assim, ó, isso daqui é uma distorção do tipo barril, comum em lentes, como eu disse, as grande-angulares, ou então em formato de travesseiro, quando eu pego as de teleobjetivos e tento fotografar objetos muito próximos. Aqui alguns artefatos fotográficos, aqui eu já saio da máquina, né? São coisas que ocorrem fora do equipamento que eu estou usando. Aqui são os orbes, aqui apareceu um, aqui aparece um monte. Se você fotografar, apaga a luz do banheiro e liga o chuveiro, né? E daí fotografa no escuro, que vai disparar o flash. Vai encher de orbe na tua fotografia. E algumas pessoas dizem, o orbe às vezes aparece em posições inusitadas, aparece atrás da cabeça da pessoa. Aí as pessoas associam com alguma coisa de ordem espiritual, alguma coisa assim. Pode até ser, mas normalmente é orbe. Orbe de globo, né, nesse sentido. Aqui os vários tipos de orbe, eles podem variar com as cores. São micropartículas, podem ser de umidade ou de poeira, que refletem o flash e tem um efeito em física que chama efeito Tyndall, que magnifica a luz refletida, né? O objeto é pequeno, por ele refletir muita luz, dá a impressão que ele é maior. Como mostra ali, ele pode ter várias cores e algumas pessoas conseguem ver rosto, né? Vêem 2 pontinhos em uma linha curva, uma esfera, a linha curva é bastante comum, e por um efeito também que chama pareidolia, que é o mesmo de ver ursinho em nuvem, né? Estou vendo um urso na nuvem, agora é um carneiro, alguma coisa assim. Isso se chama pareidolia, e é o que as pessoas acabam vendo o rosto nesses orbes. Eles dizem, são seres, são alguma coisa. Não é, né? Esse é o CCD.
é o Charge Coupling Device, ou dispositivo de carga acoplado. É isso que captura a imagem na câmera digital. As câmeras antigas eram uma película, era um filme, uma fita, né? Onde tinha um químico fotossensível, recebia a luz e ele formava a imagem ali, por mais luz ou menos luz. Nas máquinas digitais ele tem esse equipamento, é quase que um microchip, e essa pecinha ela é formada assim de pixels, cada pixel captura uma cor e isso vai formar uma imagem, dependendo da intensidade. Isso daqui pode dar alguns problemas também. Um deles é a saturação dessa peça. Ela recebe muita luz e ela transforma a luz em carga elétrica. Se ela recebe muita luz, ela transforma isso em muita carga elétrica, ela vê que vai queimar, ela desliga alguma parte dela, que está com a luz mais intensa, e forma esses pontos negros no Sol. As pessoas falam também que abrem portais astrais, portais espaciais, coisas assim. Não é, só queimou o CCD. Queimou não, é só um efeito. Para a próxima foto, o equipamento está normal, funciona normal. Não estraga a máquina. Né? Outra coisa é sangramento de pixels. Quando tem muita luz, ao invés de formar aquele ponto preto, ele faz um corte na câmera, na imagem. Então aqui é um metal fotografado e fez esse efeito de sangramento de pixels. Aqui em algumas estrelas produziu também esse sangramento de pixel, porque o filme deixou a máquina com uma sensibilidade, aquela ISO, ASA, deixou aquilo muito sensível e acabou formando um sangramento de pixels. E as pessoas às vezes veem telescópios para onde aparece o Sol, aqui aparece um cometa, e o brilho do cometa fez um sangramento. E as pessoas acabam dizendo que tem uma espaçonave gigante próximo ao Sol. Não é espaçonave gigante, é sangramento de pixel. É um problema na máquina ainda. Outro problema que ocorre muito é por causa da distância focal e campo focal. Distância focal é a distância da máquina ao ponto onde eu faço o foco. O ponto onde você regula a máquina manualmente, ela faz o foco, ou no automático dela, desse ponto ela focaliza tudo que está mais ou menos a 1/3 antes e 2/3 depois. Quanto que é esse 1/3, esse 2/3? Depende daí da abertura do diafragma. Se eu fecho o diafragma, é que nem fechar a pupila do olho. Aumenta o meu campo focal para os dois lados. Aumenta esse 1/3 antes e aumenta esse 2/3 depois, até que esse 2/3 depois chega ao infinito. Se está muito escuro, abre muito o diafragma, ou a pupila, e esse campo focal, essa parte onde fica focada, fica muito estreita. Vamos ver aqui outra imagem. Está aqui um campo focal nessa árvore, tem uma pessoa na frente, uma outra árvore ou moita aqui. Se o campo está aqui e o diafragma está muito aberto, a moça vai sair desfocada. Se eu focar na moça e fecho mais o diafragma, eu consigo focar tanto a árvore que está depois quanto antes dela. Agora eu decido, não, está muito escuro, eu não quero usar flash, mas eu vou então abrir o diafragma. Eu abro o diafragma, eu estreito o campo focal e eu foco só a moça e tudo que está antes ou depois dela não aparece, aparece desfocado. Para que isso? Porque muitas imagens, as pessoas tiram a foto de pessoas, deixa a máquina toda no automático, ela que vai ver quanto de luz está, quanto que ela vai abrir ou fechar diafragma, se vai usar flash ou não. E elas acabam fazendo focos assim, campos focais muito estreitos. E aí passa alguma coisa antes da máquina, seja um passarinho, seja um inseto, seja poeiras, e aparecem não só grandes, como desfocados. E a pessoa diz, está desfocado, mas estava desfocado depois da pessoa. Normalmente não é. Está aqui mais alguns exemplos disso. Foquei na cabeça do lagarto, o corpo apareceu desfocado. Aqui foi focado nessa bola, tudo que está lá para trás ficou desfocado. Aqui nos grampos, antes está desfocado, depois está desfocado também. Só tem uma área onde tem o foco da máquina. Está aqui, está mais ou menos, não foi bem focado, mas o foco foi próximo aqui onde está o cavaleiro, e aparece um pontinho. A gente amplia esse pontinho, aparece isso aqui. A gente vê que o ponto está muito desfocado, mas apesar disso, a gente percebe as asas aqui para os lados. É um inseto voando muito próximo à câmera. Mosquitinho pequeno, muito próximo à lente. Ele tem um tamanho aparente muito grande, mas
mas é só por uma questão de proximidade. Aqui outro é um pássaro voando, passou muito rápido, como o dia está nublado, o obturador da máquina ficou aberto por mais tempo, então parece como um traço, né? Um borrão, pássaro voando. Esse daqui veio para a gente analisar, foi outro que o cara devolveu um e-mail bem mal criado. Ele disse, esse daqui eu estava passeando lá por São Paulo e fotografei um OVNI muito diferente lá no sei em que parque. A gente olhou, né? Aparentemente está voando, a imagem vem até aqui em cima, né? Aqui, branco com fundo branco. A gente fez algumas ampliações, viu que era isso aqui. Disse, porra, que objeto esquisito pra caramba esse treco. Aí eu pedi para ele, disse, porra, faça mais fotos desse local e me mandem. Fique na mesma posição, aponte a máquina para o mesmo lugar onde você apontou e tire as fotos e me mande. Aí ele me mandou as fotos, deu para ver que era isso aqui. Né? Era uma luminária de pós. O que aconteceu aqui nessa foto? Você veja que o céu aqui está muito branco, está muito claro. Também um dia parcialmente nublado. O obturador se manteve por mais tempo aberto e capturou luz demais. No ambiente próximo ali tinha mais luz do que a máquina supôs. Então ela velou alguma parte aqui no entorno desse objeto. Ficou tudo branco. Fica tudo claro. Mesmo objetos que tenham tons diferentes, acaba ficando tudo com o mesmo tom muito branco. E pareceu que o objeto estava suspenso. Na verdade não é. Na verdade era a luminária. Ele mesmo me mandou essa segunda foto. E quando eu falei que era luminária, ele me chamou de louco. Então está aqui as duas fotos que ele mandou, né? Lá a luminária, aqui a segunda foto que ele tirou na mesma posição, no mesmo lugar. Ele mesmo resolveu o problema para mim. Essas fotos, está desfocado, né? Esse daqui também é só uma luminária, foto que a gente mesmo faz. Né? Objetos aderidos na lente, isso também é bastante comum, principalmente grão de poeira, grão de pólen, né? E eles têm esses aspectos, normalmente alguns arredondados, e alguns têm algumas pontas, né? Que os pólens têm esses ganchinhos para se grudar em algumas coisas. Também parecem UFOs, né? Para aquele pontinho lá, mas não é pólen na lente. Aqui um passarinho, a foto de um passarinho, e apareceu uma outra coisa ali. Essa coisa mais comprida, e às vezes com algumas asinhas, são chamadas não de orbes, mas de rods. R-O-D, rods no plural, que é bastão. Né? Também é produzido por inseto, é um efeito do obturador permanecer aberto e o objeto se deslocar, ele faz traço. Né? Esse traço é chamado de rod. Existem aqui também um pássaro formando parcialmente um rod. Existem algumas pessoas que defendem uma teoria de que isso é uma nova espécie de ser vivo que ainda não foi descoberto pela ciência. Tem algumas imagens que ficam muito estranhas para serem insetos, são rods, né? Mas as asas dos insetos batem paralelamente, aquele bate intercaladamente, então tem algumas diferenças assim, mas na minha opinião é tudo inseto. Mas tem quem defenda que seja uma nova espécie de vida. Aqui também objetos se movendo, só para mostrar que objetos podem se transformar em traços, né? E a pessoa diz, não, mas pô, tal coisa tem outro formato, isso que eu fotografei é mais comprido. Por esse tipo de efeito causado pelo obturador permanecer aberto. Aquele efeito lá do campo vai formar o que se chama em inglês de blurfos, ou UFO borrado, seria uma tradução, né? Ou seja, o que está dentro do campo focal pode permanecer bem nítido. O que está anterior a isso vai ficar distorcido. Assim como tem alguns objetos, como eu falei, pólen aderido na lente, às vezes as pessoas vão tirar fotografias de dentro de carro, de dentro de casa, e tem sujeiras na janela, ou alguma coisa aderida nesse vidro, na janela, no vidro do carro. Aqui também a pessoa tirou uma foto e disse, fotografei um disco voador. Aqui, a mesma máquina tirando fotografia do disco voador. Esses daqui era uma mancha de barro grudada no vidro. A gente ampliou, fez várias ampliações, mancha de barro. Aqui é uma mancha de água no vidro. O cara foi fotografar o arco-íris e parecia uma mancha de água e ele associou que seria um disco voador. Esse daqui também a pessoa tirou a fotografia de dentro do carro.
e disse, fotografamos um disco voador. Vem para a gente ver, que analisou, é só uma lanterna de LED, de múltiplos LEDs, que estava acesa no colo da mulher, porque ela estava mexendo na bolsa, e deixou a lanterna, ela acendeu a lanterna para encontrar a máquina, deixou a lanterna acesa e foi tirar foto. Isso refletiu no vidro do carro, apareceu assim. Essas fotos, principalmente as que aparecem inseto, ou alguma mancha no vidro, alguma coisa assim, as pessoas sempre dizem, na hora que eu tirei a foto eu não vi, só vi a hora que eu baixei no computador. Quando tem essa frase, já sei que não é, porque a pessoa não viu o disco nenhum, quer dizer, é algum efeito, alguma aberração. Pode até ser que seja um UFO, mas normalmente essa frase já me põe com o pé atrás em relação à imagem que é encaminhada. Aqui, se for ver, é um disco bem clássico, né? Tem até a cúpula nesse disco. Na verdade, eu ampliei uma parte de uma foto. A foto é essa daqui, ó. Aparece lá o disco lá em cima, só que tem uma baita luz aqui embaixo. E a gente faz aqueles traços que o Dr. Varela comentou, de um canto da foto até o outro. E a gente vê que a distância desse efeito até esse ponto luminoso, daqui, aqui e aqui é a mesma distância. Exatamente a mesma. Isso é efeito coma. Mas não pela lente, não por uma distorção da lente, por reflexo na lente. Aqui também, lens flare, o brilho na lente, o reflexo na lente. Está lá o sol, chegou a fazer o pontinho preto no sol, e a gente mede aqui no meio, vai dar exatamente a mesma distância, né, do centro da imagem, ou a lens flare, ou o reflexo, ou o efeito coma. A mesma coisa aqui, o sol, lá o efeito coma e a queima do CCD. Esse daqui também a pessoa fotografou no carro. Ela disse, eu fotografei um parque de diversões e fotografei um UFO autêntico. Dá para ver até detalhes no UFO. Está lá o UFO voando. Né? Ele tem duas superfícies brilhantes, duas bordas brilhantes, um ponto central brilhante. Se olhar bem, dá para ver mais alguns detalhes. Se a imagem, essa foto não foi tão boa, mas se ampliasse mais, daria para ver números ali naquele disco voador. Aqueles números, isso dali que está aparecendo, é reflexo no vidro do mostrador do painel do carro, tá? Que está aceso e aquilo refletiu no vidro, parece lá um disco voador. Mas não é só o velocímetro do carro. Aqui aparece um disco voador lá no cantinho, está vendo lá? Isso daí também são imagens de luminárias refletidas nos vidros, nas janelas. Teve um que também foi bem interessante. Aqui outro, luminária também na janela. Esse daqui chegou a rolar na internet como um disco voador que permaneceu por 40 minutos sobre a Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Todo mundo viu e não sei o quê. E o cara que mandou, ele disse, não, eu conheço o cara que fez a foto. Né? Sei o apartamento em que ele fez a foto. Ele disse, então vá lá e veja que tipo de luminária que tem, né? É essa luminária aqui. Nunca se apareceu nenhum disco voador assim. O cara fotografou pela janela, pegou um reflexo e achou alguém que acreditasse na história dele. E essa pessoa acaba levando a história à frente e publica na internet. Perdão. Isso aqui é a pareidolia, que eu falei lá no começo. O que tem aqui? Tem um rosto ali? Não. Tem duas porcas, um parafuso e um pedaço de metal. Não tem rosto nenhum. Mas nosso cérebro faz a gente ver um rosto ali. Aqui também é furo no cimento e tal. Não é uma obra de arte. Isso é um acaso, uma coincidência. Né? E o nosso cérebro faz ver um rosto ali também. Né? Aqui também não tem nenhum Jesus Cristo pendurado no poste. Efeito curioso, né? A planta cresceu e formou, parecendo um Cristo, até com a coroa de espinhos. Lá, né? Estranho, interessante, curioso, né? Mas a gente enxergar ali um Cristo crucificado, isso é pareidolia, é ver ursinho na nuvem. Né? Aqui veio essa imagem, tem lá um ponto bastante distinto, e ampliando aparece isso daqui. Isso é um disco voador, com a cúpula e tudo mais. Aí a gente amplia mais e a gente vê que, na verdade, isso era uma águia voando. Não era nem... Ou poderia ser uma coruja, mas nesse caso é uma águia. Né? A gente vê uma forma, julga que é uma coisa, na realidade é outra. Né?
Aqui a mesma coisa, essa daqui foi tirada na Inglaterra, tinha lá um objeto assim. Se a gente olhar bem, a gente vê que aqui aqui tem um bico mais acentuado e uma coisa escura. Isso aqui, ó, é uma gaivota, ali é um bico, a parte de trás, e essas asas aqui, ela está vista bem de lado. É que eu não achei uma outra imagem de uma gaivota fotografada bem de lado. Mas nada mais é aquilo lá do que uma gaivota passando. Como o foco está aqui nessas plantas, lá para trás a coisa vai aparecer borrada, aquela questão do campo focal, e aparece assim. Né? Uma gaivota se dirigindo daqui para cá, da esquerda para a direita da foto. Né? Aqui outra, essa está indo da direita para a esquerda, está aqui a cabeça da gaivota. Né? As duas asinhas lá em cima, aqui a da esquerda lá da direita. Esse daqui foi agora em fevereiro. Houve a conjunção de Vênus e Júpiter, 25 de fevereiro. Ficou muito intenso e já começou a chegar relatos. Estou vendo um UFO, fotografei um UFO, filmei um UFO, filmei um disco voador. Né? Não, é só conjunção planetária. Vênus, principalmente em junho, em final de maio, junho, aparece muito brilhante. Também o pessoal fotografa e diz, fotografei um disco voador, estou vendo aqui o disco voador. Ficou horas lá no céu. Fica, né? A estrela fica horas mesmo. Então, são fenômenos astronômicos aí que a gente está falando. Esse daqui também as pessoas compram luneta e começam a olhar para o céu. Dizem, achei um disco voador, está lá, estou vendo. E até se move, é devagarzinho, mas se move. Não, é só Saturno, né, que foi fotografado através de uma luneta. Mas as pessoas confundem. Outras coisas que confundem quando as pessoas começam a comprar equipamentos mais potentes são os satélites artificiais e lixo espacial. Que isso é metálico e conforme a posição dele dá brilho. Tá? Alguns desses brilhos de satélites artificiais de laboratórios espaciais são tão conhecidos que se tem tabela do horário em que vai aparecer o brilho mais forte desse objeto. Aqui, não sei se o pessoal lá mais do fundo consegue ver, tem uma linha branca aqui. É uma fotografia da Estação Espacial Internacional. Ela deixa o obturador aberto e ela aparece como uma linha na foto. Aqui tem a Estação Espacial Internacional e o ônibus espacial está logo aqui atrás. Aqui, como essa tela fica muito afastada, talvez o pessoal lá do fundo não consiga perceber. Os satélites do grupo Iridium, né, são muito conhecidos por fazer o lens flare. É esse tipo de satélite aqui. E essas painéis de captura da luz solar para alimentar as baterias refletem muito a luz. E chega a refletir, assim, às vezes até duplo. E é o mesmo. Tá? Mas por uma questão atmosférica parece duplo. A gente tem uma tabela com os horários em que isso aparece. Então vem a foto para nós, a gente diz qual foi a orientação, para onde você apontou a tua máquina. Né? Eu apontei para tal lugar, levantei mais ou menos em tal direção. A gente joga em sistemas simples que tem de astronomia, a gente pelo horário, pela posição, a gente diz, era tal satélite, ou era tal lens flare, era estação espacial, coisas assim. Aqui está uma das tabelas do Iridium Flare, visto de Curitiba. Então, lá em Curitiba, nessa longitude, nessa altitude, em tal dia, né, a tal hora, no tal azimuth, em tal elevação, a tal distância vai aparecer um lens flare, no sentido de deslocamento, que vai aparecer o objeto, qual a elevação do Sol, e qual antena que vai dar o reflexo, se é a antena esquerda ou direita que vai emitir aquele reflexo. Ou seja, tem toda a data e horário aqui, tudo que vai aparecer isso daí. Hora, minuto e segundo, né, que vai aparecer. Outro fenômeno que confunde é os meteoros, ou meteoritos, e cometas também. Né? Mas o cometa ele é mais permanente no céu. O meteoro, não, a pessoa está olhando para o céu, não tem nada lá aparecendo, de repente algo acende, brilha, percorre o céu e apaga. É que a maioria dos objetos, graças a Deus, eles queimam na atmosfera e se extinguem por lá mesmo. Né? Mas fazem efeitos bonitos e dramáticos até. Né? Outra coisa que confunde são nuvens do tipo lenticular.
pelo tipo de vento e pela temperatura, densidade que está o ar no dia, pode formar nuvens com esse formato. Isso daqui não é efeito de Photoshop, é a nuvem que é assim mesmo. Eu já vi 2 vezes esse tipo de nuvem. É raro, mas não tão incomum assim. Outro tipo, assim, essa nuvem está muito acima dessas. Aqui, a noite já chegou, já está escuro mais baixo. Mas lá em cima, na atmosfera, o sol ainda está pegando, então essas nuvens ficam com outras cores. E ainda tem esse formato diferente, uma nuvem lenticular. Também as pessoas dizem, fotografei disco voador. Não é, nesse caso é nuvem. Aqui um outro tipo de nuvem lenticular também. Essa daqui, eu vi uma filmagem uma vez que me impressionou bastante pela beleza da foto. São nuvens iridescentes. Aparece o arco-íris na nuvem. E como o vento movimenta a nuvem, isso tem movimento. Eu vi isso numa nuvem do tipo Nimbus. Parecia que tinha algo dentro da nuvem. Na verdade não é, só na superfície. Mas dava a impressão que tinha um objeto luminoso. Diziam, tem disco voador dentro da nuvem. É por isso que está fazendo essa luminosidade toda. Não, é só um efeito atmosférico. São chamadas nuvens iridescentes. De íris, arco-íris iridescente. Né? É bonito o fenômeno, mas é só um fenômeno atmosférico. Nuvens vórtex, nuvens funil e nuvens anel. Nuvens vórtex são aquelas que prenunciam que vai formar um tornado, mas não chega a formar. Eu só vi uma vez. Achei bem assustador, não gostei de ficar embaixo daquilo. Estava vendo a hora que aquilo ia baixar. Mas passa no céu algo rodando e as pessoas dizem que dentro da nuvem teria um disco. Outras são nuvens em formato de anel, elas ocorrem por explosões ou por vulcanismo, é comum na região onde tenha vulcões. O vulcão dá um arroto, né, e forma um anel, um anel de fumaça. Relâmpagos. Tem relâmpagos do tipo globulares e relâmpagos de fogo. Né? Esse daqui foi fotografado em 78 na Áustria. Parece um treco muito estranho, é só um relâmpago. Né? Não é cometa, não é meteoro, é relâmpago. Esse daqui na Austrália é um relâmpago de fogo. Parece que está pegando fogo no céu, mas não é só relâmpago. Não é aquele relâmpago azul que a gente está acostumado. Relâmpago é vermelho. Né? Esse daqui em Nagano, no Japão, outro relâmpago do tipo globular, e isso caminha, anda pela atmosfera. Ainda tem os red sprites e blue jets. Isso daí são na alta atmosfera. Normalmente, pilotos de avião relatam que viram isso daí. São fenômenos muito rápidos, muito efêmeros. É difícil um passageiro chegar a perceber isso daí. Outros fenômenos ainda astronômicos, parélio e paraselênio, são por umidade no ar e algumas outras características de temperatura, aparecem 2 objetos ao lado do Sol. Antigamente, Idade Média, mais antigo, eles chamavam isso de os cães do Sol. O Sol seria um deus e ele seria acompanhado por 2 cães de guerra, um de cada lado. Esse fenômeno também aparece na Lua. E a Lua é selenum, né? Então, paraselênio, né? Ao entorno da Lua. Fenômenos terrestres, da atmosfera terrestre. Um deles é a inversão das camadas térmicas. O ar quente tende a subir e o ar frio a baixar. Mas às vezes forma uma capa de ar frio e isso tranca e não deixa uma camada térmica mais quente subir. Forma diferenças de densidade no ar. E essa camada, ela forma quase que como um espelho. Então, às vezes, um carro está andando e ele projeta pelos seus faróis, está ligado uma luz acima dele. Quem está fora, um observador de fora, vai olhar e vê uma luz no céu acompanhando o carro. Você ouviu um disco voador acompanhando o carro. Não, ele viu uma camada, um reflexo na camada de inversão térmica. É parecido com as miragens de deserto. Só que a miragem ela bate e volta no solo. Essa é só no ar. Né? Aqui a pessoa está lá olhando um navio e ela vê uma imagem de um navio invertida lá no céu. Né? Isso ocorre por camada de inversão térmica. Essa está vendo aqui que é um navio. Outras dizem, não, tinha um disco voador em cima do navio. Aqui também por camada de inversão térmica, é uma montanha, ela vai até o chão, mas dá um reflexo e parece que ela está flutuando. E tem esse formato aqui, é gigante. Nossa, eu vi um disco voador gigante lá no horizonte. Não, era uma montanha vista através de camadas de inversão térmica.
Ainda da Terra, fogo fato, ou gases do pântano. É muito raro conseguir fotografar. Tem aqui uma fotografia de Boitatá, né? Fogo fato. O que é isso? É emanação de fósforo que entra em contato com o oxigênio e ele se incinera, acende, né? Brilha, queima. Experiências com armas secretas. Imagina que alguém tenha visto algo e desenhe para você. Faz esse desenho aqui. Né? Pô, eu vi um disco voador. Era nesse formato. Só que isso é esse avião aqui, o X-47 Pegasus. É um drone, é um avião tripulado à distância, controlado à distância. Ele não tem tripulação. Né? Mas pelo seu formato engana. Né? Chega a parecer um disco voador. Esse daqui, outras imagens desse mesmo avião, X-47. Esse daqui, ó, fotografia de um disco voador. Pô, não, esse é um disco voador mesmo. Na verdade, eu dei uma retocada nessa foto. Ela é assim, ó, tá vendo? Ela tem os símbolos da Marinha dos Estados Unidos. Isso daqui, o que é? Pô, mas é um disco voador? Não, é esse bicho aqui. É outro avião da X-47, mas não o Pegasus. Esse é o X-47B. Isso daqui que se aparece voando, né, à noite. A maioria das pessoas não identifica isso como avião. Mas é só o B-2, né, o avião bombardeiro. Outras armas secretas que são identificadas como discos voadores triangulares, pode ser disco voador triangular, mesmo. É um UFO. Um sobrinho meu viu um, pairou no céu, se aproximou dele, se afastou, fez todos os movimentos que avião não faz. É diferente. Mas esses podem ser, como esse UFO triangular aqui, seguindo um outro avião, podem ser armas secretas também. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito critério ao afirmar, não é um UFO triangular mesmo. Né? Será que não era uma arma secreta? Pode ser. Né? Uma delas é esse daqui, o TR-3B, que é esse bicho aqui. Né? TR-3B. É um avião com motor atômico. Não é por combustão de combustível sólido ou líquido, alguma coisa assim. O motor dele funciona por energia atômica. Altamente secreto, energizado por energia nuclear. Aqui, ó, um disco voador projetando um raio aqui na torre da igreja. Na verdade, isso é um helicóptero voando e o holofote dele filmando. Os helicópteros vistos por baixo, conforme o modelo do helicóptero, esses modelos mais diferentes, também podem enganar algumas pessoas. Aqui um avião voando à noite. Né? Aqui um helicóptero e o obturador, mais uma vez, permaneceu aberto. 2,5 segundos de exposição e fazem traços. Aqui com 10 segundos de posição. Lá é Júpiter, lá em cima, aquele pontinho. Né? E faz aqui um traço bem grande. As pessoas mandam essa foto e dizem, olha o que eu fotografei. Uma nave muito longa. Não, não é uma nave longa, é o tempo de exposição que foi longo. Outro tipo de nave, o X-45 da Boeing. Né? Também muito diferente de qualquer coisa que a gente veja voando. O X-45C, X-47B. Né? RQ-3A, Dark Star, a estrela escura. Né? Uma coisa estranha de se ver voando. Né? Outro tipo de avião diferente aqui. Testes da NASA, avião movido a energia solar. Esse daqui também movido a energia solar. Esses aviões, eles são foram projetados para ficar observando ali a Terra. E ele consegue captar tanto a energia solar e os motores deles são tão eficientes que eles foram projetados para ficar voando durante 5 anos. Decola, fica 5 anos voando, depois que pousa. Pousa só para fazer uma manutenção, porque se as peças não se desgastassem, ficaria voando eternamente. Né? Mas você vê um negócio... e ainda durante o dia, para captar melhor conforme a posição do Sol, esse avião se dobra ainda. Pô, você está passando de avião e vê passar um objeto desse do teu lado, você diz, credo, né? Até eu vou achar muito estranho. Esse daqui é uma outra aeronave, também experimental, também ainda tida como secreta, mas já conhecida, que é para transporte de tropa. Ela é não tripulada. Vai só a tropa, vão 40 soldados ali dentro, mas não tem piloto.
Né? Os pilotos são à distância. E ela faz pouso vertical, né, horizontal. Outro tipo, uma plataforma Recon. Drones, pequenos drones, alguns são equipamentos científicos para filmar, para capturar gases. Por exemplo, o cientista não quer ele entrar dentro do vulcão, mas ele quer capturar os gases que estão saindo lá daquela boca, lá dentro do vulcão. Ele manda um drone, vai lá, captura os gases e volta, sem risco nenhum. E esses objetos, ou com filmador, ou com outros equipamentos, podem ser vistos dentro da cidade e confundidos com sondas, né, extraterrestres. Não é bem assim. Alguns drones, tem drones de brinquedo, tem aqui um que é vendido, acompanha o iPhone 3, se não me engano, acompanha um drone também, se a pessoa quiser, é um acessório. Né? Alguns têm luzes. Esse daqui eu vi hoje pela manhã, estava junto com o Wallace no shopping center, ele tinha esse objeto escrito na caixa lá, OVNI. Né? Era esse bichinho aqui. Alguns têm LEDs, então à noite ilumina. Outras aeronaves desconhecidas, esse daqui é o M200G, né? Desenvolvido pelo Dr. Paul Muller. Parece muito os carrinhos dos Jetsons, quem assistiu esse desenho. Aí tem alguns dirigíveis, alguns balões diferentes, também podem ser bem confundidos, principalmente à distância. Esse aqui é um objeto bem formato de disco voador, né? Balão do tipo estrela. Esse daqui também um bastão, esse daqui eu vi o Ricardo também comentando com vocês, que é o balão solar. Né? São grandes e causam algum efeito. Esse daqui apareceu em Maringá, esses daí. Não, são objetos, se movem muito rápido, fazem uns movimentos muito estranhos, e são iluminados, só aparecem à noite e tal. Na verdade, é isso daqui. Era o modelo, cheio de LED, e o pessoal começou a soltar à noite. Eles não queriam imitar nada, eles não queriam enganar ninguém, eles queriam brincar. Não, vamos pôr LED que a gente viu o aviãozinho à noite, vamos fazer voos noturnos, né, com nossos brinquedos. E algumas pessoas viram, filmaram, fotografaram e começaram a encaminhar como sendo discos voadores. Não são. Nesse caso aí não são. Esse daqui também aconteceu aqui em São Paulo, né? São pipas, ou às vezes balões, em que as pessoas prendem LED, ou prendem candelas, ou coisas assim. Né? Tem vários exemplos aí. O cara que fez esse que apareceu em São Paulo, que ficou muito tempo ali rolando na internet, ele mostrou aqui, que é o João Pelizari, 42 anos, ele faz isso para brincar, então ele mostrou aqui o equipamento que ele usa, os planos que ele usa para fazer essas pipas e como é que ele monta. Esse daqui eu encontrei até no Mercado Livre para vender. Quem quiser fazer sua pipa com LED, está lá no Mercado Livre, está aqui o endereço, tem 2 endereços aqui, em que eles vendem só os equipamentos ou vendem já a pipa pronta para quem quiser soltar pipa iluminada à noite. Na China, eles gostam muito de fazer isso, né? Então fazem pipas grandes. Está aqui 2 pessoas na frente da pipa, soltam e ficam objetos gigantescos. Né? Impressiona bastante. E esse aqui voando? Né? Porra, mas isso não é pipa. E voa, e vai para um lado, e vai para o outro. Teve um estadunidense que criou esse daqui, ele faz com papelão, com motorzinho daqueles aeromodelos, e equipa isso daqui com luzes e solta durante o dia, durante a noite. Alguns são fantasiados como super-heróis, né, super-homem, coisas assim. Mas a gente vê um negócio desse voando à noite e se impressiona. Fogos pirotécnicos, principalmente aquelas luzes de salvamento, que a gente diz luzes de salva. Né? Isso é bastante comum também se confundir com um objeto voador. Esse daqui, né, diz, eu vi o UFO, capturaram um UFO e estava sendo transportado num caminhão. Esse daqui é tampa de um reservatório de água. Não é UFO, infelizmente. Eu gostaria muito de que capturasse, eu gostaria de ver, mas esse não é. Tampa de reservatório. Assim no céu, filmagens e fotos vêm bastante para nós, desse tipo. Isso aqui é o rastro de jato. Aqui embaixo já está escuro, mas lá em cima o sol ainda está batendo. E aparece assim, aqui à frente tem um avião, né? E ele é muito luminoso, isso se move, as pessoas se confundem. Outro, também rastro de avião. Aqui na frente tem um avião, não sei se conseguem perceber, está aqui as 2 asas, o centro do avião, né? Formando aquele rastro. Aqui, mostrando que o rastro pode ser bastante volumoso, né? Bastante grande. Outro rastro está bastante ampliado, aqui a Lua, né? E aqui o rastro do jato. Que a gente sempre imagina que o rastro seja branquinho. Não é branco, pode variar bastante a cor. Aqui, iridescente, como aquela nuvem iridescente.
Esse rastro fez um rastro iridescente, ficou muito bonito. Outros, né, rastros de avião que encaminham para nós. E aqui mais uma outra lagarta também com a parte traseira dela imitando uma cabeça de cobra. Mas não é cobra, é lagarta, não tem veneno nenhum, pode pôr a mão, não faz nada. Só que ela move isso para um lado e para o outro como se fosse uma cabeça de cobra, assusta a gente. Mas só para mostrar que nem tudo é o que parece. Essa é a função do nosso grupo de análise de imagens, lá da revista UFO, que é justamente ver isso. Separar o joio do trigo, e quando acha um trigo, né, aquele 1%, 0,5%, aí a gente batalha em cima, vamos ver, vamos estudar esse fenômeno, o que é, o que não é. Vamos autenticar dizendo, é um disco voador, é um objeto voador não identificado, né? Ou se for muito nítido, se diz, está na cara que é um disco voador. Né? Tem um efeito que quanto mais nítido for, quanto mais próximo e com detalhes for esse disco voador, mais possivelmente seja uma fraude. Teve um cara chamado Billy Meyer que começou a fotografar alguns discos voadores muito nítidos, muito próximos, e de repente se descobriu que algumas daquelas fotos eram fraude. E daí invalidou todo o trabalho. Pode ser que ele tenha fotografado nitidamente alguns discos voadores, mas como algumas são falsas, desacreditou o trabalho dele inteiro. Então a gente chama, quando vem uma foto muito nítida, muito boa de um disco voador, a gente diz, acho que rolou aí um efeito Billy Meyer, quer dizer, se referindo a esse cara que falseou essas fotos. Pessoal, era isso que eu tinha que apresentar. Né? Que são tudo aquilo que pode dar errado numa fotografia que faz parecer que seja um disco voador e não seja. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui. Já rolou uma. Né? Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta para o professor Inajar? Boa noite. Sobre centrais, você sabe alguma coisa? Os rastros grandes de avião. De avião. Até o Givaer pode falar alguma coisa a mais disso. Existem alguns rumores, né, de que estariam fazendo algumas experiências para barrar até fazer o controle da temperatura do planeta pelo aquecimento global. Algumas outras testes que estariam sendo feitos ali de controle climático, na verdade. Existem algumas especulações, nada muito comprovado. O que foi comprovado com alguns é que estariam tentando produzir chuva, na verdade, aumentar as chuvas, pelos componentes químicos que foram detectados nesses rastros de jato, nos chemtrails, ou seja, rastros químicos, né? Que é chemistry, rastros químicos, seria essa tradução. Como? Eu não entendi. Estados Unidos. Sempre eles. Sempre. Essa questão de soberania de espaço aéreo é bastante discutida, até porque a soberania, assim como no mar, ela vai até 12 milhas, no céu também tem um limite. Né? Não é até o infinito. Né? É alguns quilômetros. Agora eu não me lembro se é 20 ou 100 quilômetros, mas tem um limite. Não vai, nosso céu não vai até a Lua, vai, né? Só dentro da endosfera. Né? Na área dos Estados Unidos, você tem esse limite de esse é o internacional, né? O limite do chão até esse limite de soberania é internacional. Então, acima disso, qualquer nave pode passar. Senão, os satélites dos países não poderiam ficar passando um em cima do país do outro. Né? Isso não tem como barrar. E os satélites espiões estão aí de monte. Essa questão de invadir o espaço aéreo, isso daí já é desde pré-Segunda Guerra Mundial. Já se discutia esse tipo de coisa. Eu queria saber se for comprovado, por exemplo, que alguém manipulou a imagem, né? Essa é computação gráfica. Se há alguma punição, como fraude, alguma coisa legal, ser encaixado nisso. Depende de como que a pessoa usou a imagem. Fraudar para tentar nos enganar não tem problema nenhum. Legalmente não tem nenhum.
A pessoa veicular isso como verdadeiro e tentar obter com isso algum dinheiro, isso entra por estelionato. Daí artigo 161, daí tem as punições. Manipulação, venda de uma imagem falsa. A pessoa está vendendo, não só imagem, ela está vendendo um produto como sendo uma coisa e na verdade é outra. Boa noite. Eu gostaria de saber, faz alguns dias eu estava dando uma olhada no YouTube e eu vi 2 vídeos que me chamam um pouco a atenção. Um deles foi lá na Rússia, mostra um helicóptero transportando um OVNI. Inclusive isso foi até anunciado pelo jornal local. E a outra foi com relação a alguns ETs que aparecem assim como ETs capturados pela NASA. E aparecem umas figuras meio estranhas. Eu gostaria de saber até que ponto isso daí é real ou não. O que eu posso dizer assim, onde há fumaça há fogo. Mas essas imagens que estão sendo veiculadas não são as verdadeiras. Pode até, eu acredito na captura de animais, de seres não humanos, né, humanoides, mas que essas imagens que chegam são falsas até para que o próprio governo diga, veja, essas imagens que vocês estão dizendo que são verdadeiras, na verdade são falsas, foram falseadas por fulano e tal, para desacreditar a ufologia em si. Existe um movimento forte nos Estados Unidos desde a década de 50, na verdade desde 47, né? Para desacreditar a ufologia. Né? Então o que eles fazem? Eles fazem um vídeo muito bom, todo mundo acredita, eles dizem, não era, vocês são um bando de idiotas, e a ufologia é só coisa de doido, não existe nada porque isso daí é falso. Então muitos desses que veiculam são isso, são vídeos muito bem feitos, alguns, mas são falsos, a maioria, não que não possa ter algum autêntico aí no meio. Esse do helicóptero transportando, é que nem aquele caminhão transportando, eu tenho vários dessas peças de usinas e tal, que são circulares, e as pessoas acreditam que seria um disco voador, e não é. É tampa de reservatório, ou alguma coisa de usina hidrelétrica, alguma coisa assim. Boa noite. Aqui, ó. Aproveitando esse gancho de fraude que ele levantou, as fotos da missão Apollo, que seriam assim, uma fraude, que o homem não foi na Lua, tal, e também a questão de ter construções na Lua. Né? Tem várias fotos na internet que pregam essa teoria. Eu já vi fotos antes e depois de editadas, né? E as fotos que aparecem no site da NASA, naquele ponto onde teria alguma construção, alguma coisa que parece muito algo artificial, naquele ponto a imagem está borrada. Né? Você, bem o que eu queria ver está borrado. Não é possível que isso ocorra em todos os locais onde apontadas as coordenadas mostra uma imagem como tendo uma construção ou alguma coisa que pareça ser artificial, né? Não natural lá da Lua, e você vai buscar lá nas fotos da NASA e aquilo está borrado. Você, opa, alguém está de sacanagem. Né? Essa discussão se o homem foi ou não para a Lua, ela é discutida entre os ufólogos. Alguns acham que o homem foi, outros acham que não foi. Então, eu deixo isso para que as pessoas estudem mais, se foi ou não foi. A minha opinião foi. Né? Se conversar com o Givael, ele tem opinião diferente. E a gente está junto, conversando todo dia. Então, a gente não tem elementos suficientes para fazer uma afirmação categórica. O que existe são suposições. A gente diz, olha, por isso, parece que foram. Mas por isso, parece que não foram. A gente fica na parte das hipóteses e suposições, né? Por enquanto. Mais alguma pergunta? Aqui na frente. Aonde? Aqui. Oi, boa noite. O senhor falou de 1947, que foi o ano que ocorreu o caso Roswell. Roswell e o Kenneth Arnold. Mas o senhor acha que tenha mais alguns vestígios? Até hoje o governo americano conseguiu acobertar tudo? Não só o governo americano, outros governos também acobertaram. Né? Existe
que se diz tem um acordo internacional de todas as provas serem agrupadas num único ponto, para que isso seja muito bem estudado e saber como vai divulgar isso. Aí tem uma série de questões de como divulgar, por que não divulgar tão já. Então, a discussão vai longe. Mas desde que Kenneth Arnold, pouco antes do caso Roswell, falou, eu vi 9 objetos voando, parecia um pires voando, que vai a expressão dele, que vem o termo flying saucer, pires voador, e no Brasil virou disco voador. Em alguns países é prato voador. Na língua espanhola fala plato voador. Né? Desde que ele falou, que ele relatou o caso, já houve uma campanha de ridicularização daquilo que ele tinha visto, dizendo, não, o que se viu é isso, o que se viu foi ganso voando, se viu qualquer coisa voando, menos disco. Não, disco voador não é. É qualquer outra coisa. Você viu 7 vacas voando, 9 árvores voando, era qualquer coisa voando. Mas disco voador não era. Desde 47 se faz isso. Só que o fenômeno de discos voadores, o fenômeno ufológico, é muito anterior a 1947. A partir do avistamento do Kenneth Arnold se inicia a era moderna dos discos voadores. Mas se a gente for entrar por discos na antiguidade, já existem fotos desde 1800 e alguma coisa, já tem fotos de discos voadores. Se você for atrás, você vai chegar a imagens da Renascença, do Iluminismo, que aparecem discos voadores. Se vai indo mais atrás, você vai ver em relatos de historiadores romanos, como Plínio Grande, Tito Livio, não lembro o nome de outros, que eles falam sobre escudos de bronze voadores, um escudo de cobre muito brilhante voador, cruzes voadoras no céu. Pô, o que é um avião? Quando passa, a gente olha por baixo. Não, uma cruz. E lá eles relatavam isso, lá na Roma e Grécia antigas, que viam esses escudos voadores, esses cruzes voadores. Recuando ainda mais, né? Que eu estou falando de 2.000 anos atrás. Vamos recuar mais, 5.000 anos atrás, na Índia, se falava nos Vimanas, naves, né, que voavam, disparavam raios. Se você for ver na Grécia e Roma, nesse período, 5.000 anos atrás, aquilo que eles diziam, que os deuses andavam em carruagens de fogo e que lançavam raios que matavam, que explodiam. Aí você vai para a Suméria, 5.000 anos primeiras civilizações, existiam lá os Anunnakis, que também tinham suas naves que voavam, subiam do céu e lançavam raios. Tinha os Egigi, que eram os deuses menores, também voavam. Você vai para os índios estadunidenses Hopis, também falam de máquinas que voavam, que alguns deles vieram para lá voando e outros vieram em barcos e pararam na América do Sul. Né? Onde mais tem relato? Na África tem lá os Hutus, que dizem que vieram da estrela Sirius, né? Que eles vieram da Sirius B, não da Sirius A, de um planeta que gira em volta da Sirius B, e que tem a Sirius C. Só se descobriu a Sirius B, a estrela Sirius B, a partir de 1950 e alguma coisa. Né? E a Sirius C ainda só por cálculo. Né? Como é que esses nativos lá já sabiam isso há mais de 3.000 anos atrás? Né? Descrevem as órbitas, e Sirius descreve um monte de coisas de astronomia. Tem imagens em cavernas que elas retratam, não vamos dizer um ser antropomórfico com capacete em cima, que você vai dizer, não, isso é um xamã que estava lá com penacho, alguma coisa assim, e o cara desenhou. Mas desenha o disco voador mesmo. E essas imagens tem com 10.000 anos, com 15.000 anos, com 20.000 anos, com 30.000 anos atrás. Né? Que, antes disso não existia pintura rupestre, então não tinha como o homem registrar. Mas mesmo antes disso, se você recuar mais milhares de anos, centenas de anos, até milhões de anos atrás, se tem vestígios de tecnologia que é impossível, não existia nem ser humano naquela época. Então, de 47 para cá, que a gente diz que iniciou a era oficial dos UFOs e iniciou uma era oficial de acobertamento também. Perdão, acabei me estendendo muito na fala. Acho que. Boa noite. Aonde? Boa noite. Achei. Eu acabei vendo no YouTube, em algumas fotos na internet, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães... Foo Fighters. Não necessariamente os Foo Fighters. UFOs nazis. Os UFOs nazis. É real aquilo? O que aconteceu? Os alemães tiveram acesso a essa tecnologia? Ocorreu? Porque eu vi algumas fotos, em solo, em voo, eu achei interessante.
Tudo indica que eles chegaram naquela tecnologia, até porque alguns pilotos estadunidenses têm relatos deles dizendo que estão sendo acompanhados aqui, ou combatidos, por um avião redondo. Quer dizer, redondo, um disco, não é uma bola, não é uma esfera. Um avião em forma de prato, digamos. Só que não foi essa descrição. Ele disse, o objeto é redondo, está aqui nos acompanhando, voando. Então, tudo indica que eles chegaram nessa tecnologia. O quanto eles avançaram nessa tecnologia, o quanto daqueles projetos eles tornaram reais, montaram aquilo, aí eu não saberia dizer, teria que pesquisar um pouco mais a fundo, eu só vi isso muito superficialmente. Mas, falando em termos de opinião, como existe um relato de pilotos estadunidenses, dizendo que eram acompanhados por naves redondas, com símbolo, com a suástica e tal, né? Então, eu digo, eles avançaram bastante nessa tecnologia, só não foram mais porque a derrota lá foi bastante dramática. Né? Mais alguma? Desse UFO nazista que surgiu o Annenbau, que é um dos primeiros formatos de disco, fotografado por Adamski. Boa noite. Houve algum caso assim que mais que comprova assim que seja real ou que você se interessou mais no assunto? Caso mundial, você diz? Tipo, mais pessoal assim. Pessoal, eu tive alguns avistamentos, e lógico que tudo isso induz que a gente vai estudar. Pô, estou vendo um negócio, o que é aquilo? Eu sempre tive um perfil investigador. Eu tenho 2 primos que a gente nasceu com 2 meses de diferença. E eles não têm isso, eles veem alguma coisa, eles dizem, que interessante, um vira as costas, interessante, vira as costas e acabou. O outro se impressiona de um jeito, que eu diria um místico religioso, fala, nossa, meu Deus, né? E fica nesse, meu Deus. E o meu perfil é, o que é isso? Como que é? É disco voador, mas como é que funciona? Não é, mas então o que seria? Eu tenho esse caráter mais inquisitivo. Eu acho que esse caráter inquisitivo é que me levou para a ufologia. Fora, como eu disse, eu ter presenciado alguns fenômenos que não tem como explicar. Elimina tudo isso que eu mostrei aqui, todas essas possibilidades de erro, seja de equipamento, seja da atmosfera, seja de fora da atmosfera, seja de qualquer coisa. Não explica aquilo que eu vi. Né? Ou fenômenos até mais dramáticos, como pouso de disco em sítio da família, coisas assim. Né? Obrigado, pessoal. Pensei que nem ia ter pergunta. Tem bastante. Boa noite. Boa noite. Falando assim mais da sua parte de análise dessas mídias, o que é mais difícil de analisar? São as fotos ou os vídeos e o que torna cada uma delas ser mais fácil ou mais difícil analisar? Quanto à fraude ou de autenticar que aquilo ali realmente é um fenômeno que eu não consigo explicar. O que torna difícil de analisar é a qualidade da imagem. Qualidade daquilo que foi capturado, se foi bem focado ou mal focado. Bons objetos, bons discos voadores, mal focados, eu não consigo autenticar. Porque está borrado, eu não sei se aquilo é realmente um disco voador, ou se era um drone voando, ou se era um pássaro voando, eu não consigo distinguir uma coisa da outra. O vídeo, a gente faz algumas análises, uma delas é separar quadro a quadro. Existem vários programas para baixar grátis, né? Eu uso o Corel Photo Pro e o Adobe Photoshop. Esses são os 2 que eu uso. E o Windows Movie Maker, porque ele me para quadro a quadro, posso ir em câmera lenta, para frente, para trás, o filme e tal. A imagem estando boa, com um bom grau de qualidade técnica, eu faço ampliações boas. Eu faço ampliação com ganho de pixel. Ou seja, em vez de eu simplesmente ampliar e aquilo chega uma hora que estoura, fica cheio de quadradinhos, eu faço um tipo de ampliação que o computador vai compensando aquilo. E em vez de fazer uma imagem de quadradinhos, eu faço uma imagem grande daquilo que está lá. Eu faço uma ampliação forçada digitalmente. Né? Mas dá para perceber bastante detalhes. Eu fiz uma experiência assim, eu peguei uma foto da Marilyn Monroe e reduzi bastante. Ela vai perdendo qualidade, né, quando eu faço essa redução. Eu simplesmente ampliei.
ficou um monte de quadrado. Você não identifica, quase que tem um rosto ali. Essa imagem, que você não identifica o rosto, eu joguei para esse sistema e fiz a ampliação com o ganho de pixels. Aparece de novo o rosto da Marilyn Monroe, mas não aparece a pintinha. Ou seja, não vem tudo. Né? Alguma coisa se perde nesse tipo de ampliação que eu faço. Então eu faço essa baita ampliação e eu começo a jogar filtros de luminosidade, de intensidade da luminosidade, de contraste, de brilho, de saturação de imagem, detecção de bordas, detecção de contorno, coloco em 3D, efeitos 3D, para ver se aquele objeto é sólido ou não, equalização, são alguns filtros que a gente vai aplicando e a gente percebe, primeiro, se aquilo estava lá mesmo, se é algo sólido ou não, né? E com essa ampliação toda a gente consegue identificar o que era. Como diz, eu trabalho ali no inseto, vem aquelas duas asinhas, eu vou alterando as cores e contraste, mudando, colocando intensidade, até que eu perceba as asas do inseto. Fica fácil daí de identificar. Mas é esse o trabalho. O senhor tinha falado sobre poucas imagens são aceitas como verídicas, assim. Qual que é o lugar que é catalogado? Se existe um site ou alguma organização que cataloga? A gente tem um registro no site da revista UFO. Né? É www.ufo.com.br. Você vai lá em fotos, tem muita coisa lá. O grupo de análises também preserva algumas dessas imagens, né? Das melhores principalmente. O Wallace também faz parte do grupo de análise de imagens. O senhor sabe de algum ufólogo que descobriu algo que não devia e sofreu ameaça? O Givaer sabe te dizer os nomes, eu sei das histórias. Né? O Givaer, por ele editar a revista, as histórias chegam para ele tem que trabalhar esses textos, ele acaba memorizando melhor do que eu isso daí. Então ele vai palestrar em seguida, ele pode te responder isso bem melhor do que eu. Mas existe isso, rolou isso já. Tinha um menininho aqui que queria perguntar aqui. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber como eu posso descrever uma nave espacial. Porque hoje mesmo você falou que existe um monte de pipa que parece nave, avião. Tudo que você vê, se você puder registrar com fotografia ou com filme, que hoje as câmeras os celulares têm câmera fotográfica e alguns fazem vídeo, né? Até com boa qualidade. Então faça isso. Estou vendo lá uma luzinha, estou vendo algum objeto que eu não sei o que é, fotografa ou filma. Tanto faz. Né? E envia para nós. A gente vai te devolver dizendo isso era um disco voador mesmo ou não. Caso você não tenha, está lá passeando na praia e não levou máquina fotográfica, não levou celular, não levou nada. Observa aquele objeto e desenha até na própria areia aquilo que você está vendo. Com o dedinho assim na areia. E depois tenta passar isso para o papel e manda para nós. Escaneia, vai escanear, vai contar o teu relato e tal, e vai mandar para nós. A gente, por aquele teu desenho e pelo teu relato, analisando o horário, a direção que você viu e tal, a gente vai tentar ver se aquilo poderia ser um avião ou algum outro objeto, ou se não, se pode até ser um disco voador. Ou seja, tenta pegar o maior número de detalhes daquilo possível. Se você não tiver como registrar com fotografia ou vídeo, faz desenho. Tinha um outro senhor aqui na frente. Quem é que gostaria? Não? Acho que eu já esclareci de repente com outra pergunta. Ali, ó. Sobre aquelas fotos dos astronautas na Lua, que o céu aparece negro, sim, sem estrelas, já que lá não tem atmosfera, qual que é a explicação técnica para isso? Que a explicação que eles deram é que as máquinas fotográficas que eles levaram não eram apropriadas para capturar a estrela. Tá. Vamos dar um ponto de crédito. Não estou defendendo eles, mas dá um ponto de crédito. Alguém aqui já tentou fotografar a lua cheia? Peraí, fica aqui que eu vou fotografar você e a lua cheia. Parece um pontinho. Estrela não aparece. A não ser que seja Vênus, estrelas maiores. Normalmente não aparece. Eles dizem que era isso. Né? Que a máquina deles era para fazer fotografias muito próximas, não era para capturar objetos com essa intensidade luminosa. Sinceramente, eu não engulo.
Não, e outra que diz, quando sai da atmosfera, que o céu fica totalmente negro, a intensidade, como a gente não tem luzes de cidade, nada próximo, o brilho dessas estrelas fica muito mais intenso, fica muito mais visível. Eu nunca fui lá para tentar tirar uma foto, mas eu acho que captura. Então, o que se diz? Que essas fotos, que esses cenários não passavam disso, de cenários dentro de galpões, por isso que aquele fundo escuro aparecia sem estrelas. Outras pessoas dizem, não, é o equipamento que eles usaram mesmo.